Olá, bom dia. É com muito prazer que aceito esta oportunidade de partilhar com todos vós as minhas rotinas, um pouco das minhas rotinas de aquecimento e exercícios diários. Um, o aquecimento para mim, eu dividiria em três partes. Um aquecimento físico inicial, uma primeira adaptação ao instrumento. Depois, um aquecimento psicológico e espiritual também um pouquinho, porque é importante, digamos que, sentirmos motivados, alimentar o nosso espírito, ganharmos energia para depois nos acompanhar ao longo do dia de estudo, de trabalho, com a flauta. E depois também é importante separar um pouquinho daquilo que é os exercícios de aquecimento do que são exercícios diários. O aquecimento, por norma, e eu também partilho isso com os alunos, não gasto mais do que 5, 10 minutos, não preciso de mais. A partir daí, eu costumo enquadrar esse tempo, digamos que, nos exercícios diários. Então, no aquecimento físico, eu começo sempre por tratar primeiro do corpo, mesmo sem instrumentos. Eu começo a pensar na minha respiração, portanto, faço inspirações lentas, sempre na minha zona abdominal, aguento um pouquinho, deito fora, aguento um pouco, volto a inspirar, aguento, fora, sempre com imensa calma, o tempo que for necessário. Esse instrumento, nós podemos fazer logo isto a partir do momento em que levantamos. É logo possível fazer isto. Depois faria uma respiração mais completa numa fase posterior a esta, em que usaria, além da minha zona abdominal, a minha zona torácica, em que eu começaria por baixo, depois para cima aguentaria, deitaria fora até a expiração total, aguentaria um pouquinho também, ia fazendo a mesma coisa, sempre tentando alargar, mas sempre com imensa calma. E, portanto, estes exercícios ajudam não só a toda esta parte, digamos, que é o motor do funcionamento da flauta. E a flauta nós sabemos que é um instrumento um bocadinho complicado com a gestão do ar que nós temos, porque enquanto é em mercadoria livre, portanto, há imensas perdas. Nós temos de ter sempre uma boa capacidade a nossa caixa tem que estar sempre bem cheia, digamos assim. Por outro lado, também é muito bom exercícios de respiração para a nossa concentração. Porque ajuda-nos imenso depois a ter outra frescura mental. Depois, outra parte importante também é alongamentos. Alongar, especialmente esta parte aqui do nosso pescoço, ombros, mãos. Então eu começo sempre por dizer que sim, de forma calma, alongar bem esta zona aqui também, um pouquinho. O tempo que for necessário, com muita calma, ao mesmo tempo também dizer que não. Rodar a cabeça, assim, com calma, um não bem pronunciado, bem longo, um talvez, e com isto alongamos aqui. Depois misturava um pouco do sim com talvez, ou seja, dar um pouco para cima e para trás, mesma coisa para aqui, com muita calma. Estou a fazer isto de uma forma divertida, porque convém sempre que tenhamos alguma boa energia, não tem que ser tudo muito sério, acho que não faz muito sentido. Ombros também um pouquinho, para trás, rodar bem, para a frente, um pouquinho, alongar os nossos braços, aqui, isto, bem, a gente usa muito este braço, fica muito tenso aqui, muito tempo este igual, fazer a mesma coisa, porventura fazer contra-movimentos, agarrar bem, agarrar e puxar, do outro lado também, muito importante isto, depois aqui, esta zona, rodar os pulsos, pôr isto tudo a aquecer também, dedos, quer batendo, quer o movimento de os levantar, também muito importante, ajuda imenso a pôr toda esta maquinaria a funcionar. A nossa motricidade fina fica logo muito mais ativa, muito importante.
Pronto, depois desta parte toda corporal, aí sim, pega no instrumento e faz aquilo que eu chamo o sumo de laranja. O sumo de laranja, fazer escalas. Etc. Em todas as tonalidades, fazer, pôr os dedos a mexer de uma forma muito confortável, soprar de uma forma amável, não forçado, não de menos, não de mais, de uma forma tranquila. É um sumo de laranja. Pôr-nos frescos, digamos assim. Depois desta rotina, a seguir sim, eu pegaria numa notas mais longas, com mais calma, com um metrónomo lento, semínimo igual a 60, e faria um exercício cromático que eu adoro, descendente, nesta primeira fase, pegava na nota Si, etc. Sempre duas vezes cada movimento, um tempo para a primeira nota, 3 tempos para a segunda, até a nota mais grave do instrumento. Acabando toda esta sequência, descansaria um pouquinho, pegava na nota em que comecei, no mesmo Si, e ia no movimento ascendente até a nota mais aguda da flauta, não é? Etc. Até a nota mais aguda. Pronto. Agora sim, já estou pronto. Poderia fazer um pouco de vocalizos. Usaria o livro do Bernold, de técnica de embocadura. Os primeiros exercícios que ele tem vários vocalizos, exatamente como os cantores. Portanto, cantarmos também com a nossa sonoridade. Sei lá, sugeria... E subiria meio tom até à nota mais aguda possível, confortável também. Também estudar um pouco de trilos é bom, porque individualiza cada dedo. E indo também subir um pouquinho para individualizar cada dedo. Eu tinha falado no início, depois no aquecimento psicológico e no aquecimento espiritual. No fundo, o que é isto? O psicológico é depois aguardar ali 2 minutos para tentar criar ligações com os grandes músicos. Os que ainda são vivos, os que já cá não estão. Música é energia e passa. E muitas vezes nós imaginarmos o que é estar no lugar do outro pode-nos entusiasmar, pode-nos fazer sentir, poças, eu também consigo, eu também sou capaz. E isso alimenta-nos a nossa vontade de realmente crescer e de evoluir. É muito bom esta parte de... Quando começamos o dia pensamos, mas porquê que eu estou aqui? Porquê que eu sou músico? Porquê que eu toco? O que é que eu quero? E então, pensando nos outros e no bom exemplo dos bons, isso diz-nos, poças, eles conseguem, eu também consigo. Vamos a isto, é importante. E depois a parte do aquecimento mais espiritual, que eu costumo dizer que é irmos colecionando, e todos nós temos contacto com imensas frases inspiradoras ao longo da vida, e ir colecionando algumas dessas frases, e escolher uma por dia, antes mesmo depois de partirmos para os nossos exercícios diários, para partirmos a louça toda, aquilo vai nos inspirar, vai nos dar imensa força. Pronto. E depois chegamos assim aos exercícios diários. Aí várias coisas são trabalhadas. Desde a sonoridade, desde a velocidade, desde a articulação, desde a flexibilidade. Bom, eu aí tenho um conjunto de exercícios e eu posso simplificar só um pouquinho de cada um rapidamente. Eu, por exemplo, uso imenso o livro do Paul Taffanelli e Philippe Gobert, o grande método da flauta, e uso vários exercícios desse livro. Para mim, imprescindível, logo o primeiro do caderno dos 17 exercícios dele, diários.
etc. Vou variando articulações, por exemplo, faço 2 ligadas, 2 articuladas. Duas ligadas, 2 a 2, 3 ligadas, 4 ligadas, 4 articuladas. Vamos inventando, vale tudo. Está bem? Tudo articulado também, eu gosto imenso, é muito bom também. Etc. Depois mais, costumo usar também muito para articulação os 7 exercícios do Reichert, em que eu aí individualizo, trabalho só o que, o te que ou o que te. Por exemplo, com o número 1, faço todo só com te. Com que. Com te que. Depois mais rápido. E com que te, ao contrário também. Depois para a velocidade, digamos, digital, se eu sentir que tenho algum problema em algum dedo específico, o Sr. Moise tem livros fabulosos. A Escola para o Flautista Virtuoso é fabuloso, tem um exercício com um pivô cromático fabuloso. Etc. Ele vai subindo isto depois cromaticamente. Isto permite-me ganhar velocidade, ganhar destreza para aquilo que eu quero. Pronto, e reparem, eu depois, isto já são na parte dos exercícios diários, eu assim fico pronto para pegar depois nos meus estudos, e é importante trabalhar estudos todos os dias, e nas minhas obras que tenho que trabalhar, os meus excertos orquestrais, tudo o que é importante para crescermos enquanto músicos. Ao mesmo tempo, ler bastante, ouvir boa música, ver bons filmes, alimentar-nos de todas as formas de arte e de vida possível. Sermos felizes é muito importante, porque só conseguimos fazer boa música se realmente estivermos bem connosco próprios. Muito obrigado. Tudo bom para vocês. Sejam felizes.